Olá, estamos aqui para mais um relatório do nosso Fiagro EGA-F11. O relatório desse mês é sobre o mês de março. Eu sou Bruno Lund, diretor da Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá a todos os nossos telespectadores, nossos internautas que acompanham todo mês lá o nosso relatório. Eu gostaria de começar, Bruno, te perguntando sobre o ato mais importante que temos para conversar com os nossos investidores dentro dos limites que podemos fazer, porque afinal de contas estamos no período de silêncio, mas daquilo que trata o documento do follow-on, o que você pode já trazer para os investidores e até mesmo dar de dicas para esse follow-on que a Ecoagro está fazendo através da Ecogestão de Ativos? Perfeito, Antônio. Acho que essa é uma pergunta muito boa para esclarecer para o investidor. Nós estamos dentro do follow-on, como foi a público, tá, no dia 24 de março, isso foi protocolado na B3. O que eu acho que é importante o investidor saber são duas coisas. O preço de subscrição desse follow-on é R$ 99,97 e o período de reserva para você subscrever esse follow-on na sua corretora é até o dia 28 de abril. Acho que essas são as duas informações aí mais importantes para o investidor. Então, quem tiver interesse em subscrever esse follow-on, data importante, 28 de abril, qual vai ser o preço que você vai comprar a cota do fundo? R$ 99,97. Maravilha, Bruno. Então, mas para aqueles que já são investidores do EGA-F11, nós tivemos pagamento de dividendos, pagamento de rendimentos. Como é que foi o mês de março para todos os investidores? Perfeito. Rendimento é o que todo mundo quer saber, O mês de março foi bastante interessante para quem investe no EGAF, Pagamos R$ 1,54, tá? Esse rendimento foi anunciado no dia 10 de abril, como sempre, quinto dia útil, subsequente ao mês de referência, e ele será pago no dia 17 de abril. Então, ele vai cair na sua conta, no dia 17 de abril. Então, foi R$ 1,54, um valor equivalente a CDI mais 4. Lembrando que agora o EGAF ele é mensal a partir de 2023, como você está percebendo. Em janeiro pagamos R$ 1,47, em fevereiro pagamos R$ 1,20 e agora pagamos R$ 1,54. Em todos esses meses entregamos CDI mais 4%. Acho que vale a pena aqui lembrar para o nosso investidor que 2022, o nosso fundo, EGA-F11, foi o segundo maior pagador de dividendos, o que é bastante interessante, porque ele é um fundo em que a gente preza a segurança em primeiro lugar e procura os maiores níveis de rentabilidade depois de assegurar a segurança em primeiro lugar. Então, dessa forma, a gente está conseguindo atingir aí a segunda posição de pagador de dividendo em 2022, que eu acho que é bastante interessante. Beleza, Bruno. E fala para nós, para mim, para todos os investidores, como é que foi a rentabilidade no mês de março? Maravilha, Antônio. Sobre rentabilidade, eu quero começar falando primeiro sobre a rentabilidade do secundário. Tá? Por quê? Porque é o que interessa para o investidor. O investidor, ou ele compra a cota no primário, ou ele compra no secundário, ele vai ter a variação da cota, tá? E mais o rendimento que é pago mensalmente. Tá? No mercado secundário, tá? Desde o início, a gente está com uma rentabilidade de 24,63 e o fundo começou em dezembro de 21, ou seja, basicamente 1 ano e 3 meses, 24,63 líquido de IR para o investidor pessoa física. Em março, a rentabilidade foi de 1,11 contra um CDI de 1,17. Ficamos ali aproximadamente empatados com o CDI quando eu pego a variação da cota e mais os rendimentos. Tá? Sobre secundário ainda, eu queria trazer um pouquinho sobre liquidez para o nosso investidor. A nossa liquidez desse mês, como a gente teve o anúncio da oferta, ela reduziu um pouco, porque é natural. As pessoas querem, ao invés de comprar no secundário, querem participar da oferta no período de subscrição. Então, é natural que tenha menos negócios ali, uma vez que a gente anuncia a oferta. A liquidez foi para R$230 mil, quando no mês passado estava em R$630 mil. Trazendo ainda a informação que eu acho que é relevante para vocês, no mês a cota de mercado fechou a 101,75 contra um contábil de 98,47, que faz com que o nosso fundo esteja negociando aí no secundário com 3,31 de ágio.
Indo agora para o contábil, né? O que é o contábil? Né? É o resultado dos ativos que compõem o fundo. Uma coisa é a oferta e demanda de mercado, lá, que valoriza a cota, né? Independentemente de quanto o fundo está rendendo, né? dentro do fundo, de fato, né? Dos constituintes do fundo. E agora eu quero trazer para vocês a rentabilidade dentro do fundo, porque isso é importante para você ver se o fundo está indo bem, né? Ou não. Tá? A rentabilidade, né? Dentro do fundo, em março, foi de 1,55, então repare, no secundário foi 1,11, né? Variação da cota mais o rendimento. Mas em março, contabilmente, tá? Os ativos dentro do fundo, né? Menos as despesas, tá? Renderam, tá? Na última linha, 1,55%, tá? O que equivale a CDI mais 4,15. Desde o início, o fundo rendeu 28,10%, tá? O que equivale aí a um CDI mais, tá, de 7,86%. E por último, né, eu gosto sempre de falar também da rentabilidade contábil, né, em termos de resultado por cota, que eu acho que é interessante você saber o quanto que teve de resultado por cota. A gente pagou de rendimento, né, 1,54, o resultado por cota, né, desse mês foi de 1,51. Ainda temos retido no fundo, né, resultados passados que serão, né, revertidos para você, investidor, né, ao longo do tempo, 55 centavos, né, por cota. Mas esses resultados contábeis crescentes do jeito que foram esse mês, eles estão vinculados a uma série de atos de gestão que trazem essa melhoria contábil que no fim do dia reverte lá para o investidor. Quais foram as principais ações de gestão que foram tomadas em março, Bruno? Perfeito, Antônio. Não, a principal ação de gestão que a gente tomou em março, a gente ampliou mais um papel no fundo, né? O fundo que já vinha, né, com muitos papéis, a gente estava com 21 papéis até o final de fevereiro, compramos, mais um CRA, ao longo de março, chegando, a 22 CRAs, tá? Esses 22 CRAs, né, estão muito diversificados, né, 22 nomes. Além disso, né, nossa exposição, né, desses CRAs se espalham por 11 estados do Brasil, tá? E são os estados, né, que, em termos agro, são os mais resilientes ali do Brasil. A gente está bastante concentrado, né, na região centro-oeste, na região sudeste e Mato Piba. Tem muito pouca coisa, né, no sul do Brasil, que está sofreu esse ano com a estiagem, né, pelo segundo ano consecutivo. Temos 2% no sul do Brasil. Então, concentrações ali, centro-oeste, sudeste e Mato Piba, tá? Nessa ordem, perfeito? O que faz com que, né, mais diversificação para você, né, investidor, né, porque, né, São Pedro não escolhe exatamente onde ele vai cair, né, o clima é o maior risco do agronegócio, então você ter uma diversificação regional é bastante, mas é, né, grande, importante. Né? Mas é enorme, sempre em algum lugar vai ter algum problema. Exatamente, vai ter algum problema. E se você tiver uma diversificação regional, você mitiga muito, né, qualquer tipo de risco, apesar da nossa tese já trazer um risco muito mitigado sobre esses aspectos, porque a gente investe na cadeia de insumos, né, e não no produtor. A gente investe, né, nas revendas que tem carteiras de produtores que estão espalhados por vários municípios, quiçá por vários estados, né? Eu estava vendo outro dia no fundo, né, uma informação interessante para trazer, né, para o investidor aqui, de todas as revendas que a gente tem lá na cadeia de insumos, né, a que atende menos municípios, tá, atende 29 municípios. Ou seja, bastante diversificação regional nessas revendas. Ou seja, as revendas têm produtores que atuam em 29 municípios. O que é bom trazer aqui para o investidor, porque quando o clima bate, né, ele bate em dois municípios, ele não atinge ali uma região ali de 30 municípios, é muito difícil, né? Quer dizer, eu diria que é impossível. Tá? Então, é 2 municípios. Então, todos os outros municípios, né, vão continuar tendo produtores que vão estar faturando, né, normalmente, vão estar monetizando a sua safra normalmente, e esse 2 talvez tenha algum tipo ali de quebra de safra, que pode fazer com que a revenda perca um pedacinho do seu faturamento, mas estamos falando aqui de 2 ou 3% no máximo, não mais do que isso, por causa dessa questão, né, regional, né, das revendas que a gente escolhe para botar para dentro do fundo, né. Continuando ainda aqui nas ações de gestão, né, então 11 estados, né, a gente tem também revendas, né, que atuam em mais de 13 culturas, então quando eu pego todas as revendas do fundo, né, a atuação está em mais de 13 culturas, tá? E todos os nossos CRAs, além de ter cota sênior com 30% de subordinação, tá? Que é a tese principal do fundo, tá? Eu ainda tenho, né, uma carteira de clientes dessas revendas como garantia. Qual o tamanho dessa carteira hoje?
30.210 produtores, né? Ou seja, eu tenho pulverização nos CRAs, eu tenho pulverização nos estados, eu tenho pulverização nas culturas e eu tenho pulverização, né, nas garantias. Acaba sendo a pulverização da pulverização da pulverização, o que, né, a grosso modo, né, na última linha, traz menos risco para você, investidor, né? O papel que eu comprei, né, esse mês que eu falei que eu fiz uma compra expandindo a carteira de 21 para 22 se chama Agrofarm, tá? Que é uma revenda. Comprei 5 milhões de reais, né? Não foi uma exposição tão expressiva, que equivale a 4,6%, tá, do PL do fundo, tá? Classe sênior, né, como sempre, né, dentro da nossa tese, que paga CDI mais 5, né, algo bastante, né, atrativo, né. Falando agora, né, do que a gente, né, de outro lado agora, do que a gente, né, recebeu, né, esse mês, né, dos CRAs que a gente tem em carteira, tá? 3 CRAs pagaram juros, né, nesse mês de março, né, o que totaliza aí 27 centavos por cota quando a gente, né, divide ali pelo número de cotas, tá? Aproximadamente ali 300 mil reais, tá? Então, no final, né, depois, né, desse mês de março, a gente tem uma carteira, né, de 110 milhões de reais de PL, então o nosso fundo está com 110 milhões de reais de PL, né? Quando você pega, né, a média dos ativos, né, está pagando CDI mais 5,19, né, o que faz com que eu tenha, né, uma tranquilidade para, depois de deduzidas as despesas, conseguir entregar para você, investidor, tá? A marca aí de CDI mais 4, que é a meta do nosso fundo, tá? Além disso, né, a gente está aqui com um pipeline robusto até para fazer frente, né, à oferta, né, que está na rua. Tem 12 CRAs, né, que estão sendo, né, estruturados, aproximadamente aí 700 milhões, né, que assim que terminada a oferta, né, a gente vai trazer para dentro do fundo, aumentando a quantidade de ativos do fundo e aumentando ainda mais, né, a diversificação, né, para você, investidor, né. Bom, tendo falado aí das ações de gestão, resultado, né, performance do fundo, né, eu queria agora passar a palavra aqui para o Antônio, para ele falar, né, da nossa visão aqui que a gente vem discutindo aqui dentro da Ecoagro, né, sobre a macroeconomia, Brasil e mundo, né, e também sobre o agro. Né, sobre o agro, acho que saiu o relatório do USDA, meio morno, né, sem muitas mudanças, né, e também na parte, né, econômica, né, saiu também desde a última vez que a gente veio aqui, né, o tal do arcabouço fiscal também, né, então acho que vale a pena a gente passar um pouquinho aí para os investidores as nossas, né, visões sobre esses temas e outros aí que você acha interessante para a gente destacar do mês de março. É verdade, Bruno, mas não sem antes quero parabenizar a você, o trabalho seu, de toda a equipe da Ecogestão de Ativo, que tem entregue esses resultados maravilhosos, muito positivos, muito bons. Que bom ver essa estabilidade, que bom ver todo mês o fundo crescendo, melhorando, que coisa boa. Parabéns. Esse é resultado, sem dúvida, de um excelente trabalho. E eu quero começar, Bruno, falando para o nosso investidor de uma preocupação que eu tenho e quero dividir com todos, porque eles não são somente investidores do EGAF11, eles são investidores do mercado e eu acho importante nós também trazermos uma contribuição maior para eles. Eu estou preocupado com o nível de inadimplência e de endividamento das famílias no Brasil. Por que isso? Porque isso precede problemas mais graves ali na frente. Isso antecede também o desempenho, o resultado de muitos segmentos de empresas dentro do Brasil. Para você ter uma ideia, nós atingimos 48,75%, quase 49% de endividamento das famílias brasileiras. Gente, isso é quase a metade da renda de 12 meses. Lembrando, são famílias brasileiras, não são japonesas, elas não estão endividadas em longo prazo. A maior parte dessas dívidas, elas são de curto prazo. E uma vez essas dívidas sendo de curto prazo, elas terminam elevando o nível também de inadimplência. Ou seja, endividamento das famílias antecede o aumento da inadimplência. Quando nós temos essa combinação, aumento do endividamento, aumento da inadimplência, alguns segmentos da economia sofrem mais do que outros. E isso é importante você fazer o seu tema de casa. Até porque eu não quero aqui falar bem ou falar mal de ninguém, mas lógico que eu vou lhe ajudar nesse raciocínio. Negócios que dependem exclusivamente da economia doméstica, eles tendem a sofrer mais. Então, imobiliário, varejo, esse pessoal todo costuma sentir um pouco mais esse tipo de movimento. Bancos,
também sentem. E sentem por vários motivos. O primeiro deles, que banco não é bobo. O banco, ele se prepara para esse tipo de problema. Então, ele vai aumentar lá as provisões para liquidações duvidosas, isso já piora um pouco o balanço, vai ter menos, tende a ter um resultado menor do que trimestres anteriores, termina pagando menos dividendo. A inadimplência também faz com que o banco reduza a quantidade de volume emprestado. Banco vende dinheiro, então ele tende a ter um crescimento menor da sua receita. Então, o setor financeiro, ele costuma ter um pouco mais de dificuldade em momentos como esse. Então, não tenho nenhuma preocupação, honestamente, eu tenho nenhuma preocupação com nenhum banco brasileiro, com o sistema financeiro brasileiro. Agora, o que aconteceu lá nos Estados Unidos, o que aconteceu na Europa, e nós tivemos aqui mesmo no Brasil, no início do ano, duas financeiras tendo intervenções por parte do Banco Central, são motivos para que você, investidor, não se preocupe em receber. Tá todo mundo que teve problema, o Fundo Garantidor de Crédito está pagando tudo certinho, como se espera. Entretanto, isso gera uma sinalização para você de atenção, não se vai receber, não vai receber, mas no desempenho da sua carteira, no desempenho dos seus investimentos. Por outro lado, e aqui eu quero sim puxar a brasa para o nosso assado no agronegócio, e é evidente que eu me refiro ao EGAF 11, que é um excelente papel. O Bruno já demonstrou com muita transparência. Aliás, Bruno, eu olho lá os comentários dos nossos investidores, eles elogiam muito a transparência com a qual nós trabalhamos aqui. Você abre muito as questões de gestão do fundo e é importante isso para o investidor, deixa ele mais seguro, e nós, como não temos nada a esconder mesmo, robustece o trabalho que está sendo feito aqui. Agora, toda a indústria ela está performando bem, porque veja, no agronegócio, nós temos uma diferença importante. Nós não dependemos tão somente da economia brasileira. Tudo aquilo que o brasileiro não consegue consumir, nós conseguimos jogar lá fora, nós conseguimos mercado lá fora. Nós temos 190 países e regiões para as quais o Brasil é exportador. Então, se há um problema de crédito, reduz a atividade econômica, porque lembrando, estou falando aqui de crédito, mas nós temos também um baixo crescimento econômico. Nós temos uma instabilidade macro bastante significativa, estamos com juros altos, ou seja, nós temos uma tempestade perfeita para a economia doméstica. Então, quando o brasileiro ele diminui um pouco o ritmo de demanda dos produtos do agronegócio, nós conseguimos colocar os produtos fora, e isso traz mais estabilidade para o setor. E aí eu quero trazer um dado de inadimplência. Para você ter uma ideia, a inadimplência das pessoas físicas no Brasil está em 4,09. Essa é a média da inadimplência no Brasil. O crédito rural, taxa de mercado, que é o que nós temos aqui, nós operamos no agronegócio com taxas de mercado. A inadimplência é 0,62, para uma inadimplência geral de 4. Para você ter uma ideia, o crédito consignado é 2,25. Ou seja, a inadimplência no crédito rural está mais baixa do que a inadimplência do crédito consignado, que tem o desconto em folha. E quando nós olhamos para as pessoas jurídicas, que aliás é a tese que nós trabalhamos aqui, nós operamos não no produtor final, mas na cadeia de insumo, como o Bruno já brilhantemente explorou. Essa inadimplência está 0,18. 0,18. Para uma inadimplência geral das PJs de 2,08. Então veja como nós estamos operando com uma segurança maior num momento de maior turbulência e preocupação como nós estamos nesse momento. Então isso é importante você ter em mente. Quando nós olhamos para a taxa de juros, não tivemos nenhuma surpresa. Você que nos acompanha sabe que, tanto no nosso relatório, onde nós temos mais espaço para descrever mais o nosso pensamento, lhe convido não só para assistir o nosso vídeo, mas também ler o nosso relatório. Lá nós já trazíamos, olha,
Selic, nós esperamos a manutenção de 13,75, assim como esperamos a manutenção de 13,75 também na próxima. Isso tudo baseado na leitura da ata do Copom. Está muito claro para nós que os problemas ainda precisam ser contornados. Nós tivemos no mês de março uma inflação que veio abaixo das expectativas, isso é um excelente sinal, o mercado se animou, aproveitou que lá fora estava indo bem, animou aqui também, só que nós não podemos perder de vista que em fevereiro, que foi o último dado fiscal divulgado, tivemos o pior fevereiro em termos de déficit dos últimos 26 anos. Ou seja, a política fiscal continua agindo no sentido oposto da política monetária, o que retarda o processo de redução de juros no Brasil. Tivemos a divulgação do arcabouço fiscal, que por enquanto temos só as diretrizes, não temos o texto ainda, no momento que gravamos esse vídeo. Mas até então são medidas que não trazem um equilíbrio, uma fortaleza em termos de equilíbrio fiscal de longo prazo. Temos metas muito ambiciosas para o mecanismo esse que, por sinal, é muito complexo. Regra fiscal tem que ser simples, todo mundo tem que entender, o operador tem que entender, a esplanada dos ministérios tem que entender, a Câmara dos Deputados e o Senado precisam entender com clareza a regra na hora de montar o orçamento, a imprensa tem que entender, nós, sociedade, temos que entender. Então, uma coisa muito complexa, muito formulismo, costuma não funcionar muito bem. E a forma que foi apresentada, eu confesso que eu não acredito que ela trará um equilíbrio fiscal de longo prazo, porém, ela será discutida no Congresso, ela poderá ser e deverá ser aperfeiçoada no Congresso. E isso traz, então, um horizonte não só inflacionário, mas de equilíbrio fiscal melhor do que nós tínhamos alguns meses atrás. Isso também tem animado um pouco o real, que cresceu nessas últimas semanas, aproveitando a queda do dólar, ou seja, o dólar caiu lá fora e o real subiu um pouco dentro do Brasil com uma expectativa de melhora fiscal. Então vejam, pessoal, nós temos aqui o nosso EGAF11, que é atrelado a DI, ele paga DI mais, ou seja, saber o que está acontecendo com os juros é importante. Na nossa opinião, nós vamos continuar com juros elevados por um período bastante longo. Talvez lá no final do ano comece uma redução da taxa Selic. Agora, quando nós olhamos para os próximos anos, nós deveremos ter um DI elevado na comparação com o que tivemos em anos não muito distantes, o que traz uma boa rentabilidade para o nosso papel, sobretudo num cenário de estabilidade e de melhor gestão de risco, seja por essas excelentes gestões do fundo em si, que o Bruno muito bem expõe todos os meses, seja porque o próprio mercado, a estrutura do agronegócio permite que nós tenhamos uma exposição de risco mais global e menos local, Bruno. Perfeito, Antônio. Acho que muito bom esses seus comentários para falar da nossa visão macro, né? E o que você pode dizer do agronegócio, né? Sobre o agronegócio? Saiu o relatório do USDA, saiu o relatório da Conab, né? Produção de grãos aqui no Brasil, né? 312 milhões, né, de toneladas, né, se eu não me engano. Recorde soja, absoluto. 153 milhões de toneladas que veio no relatório da Conab, né? Fala um pouquinho aqui para o nosso, né, ouvinte, para o nosso investidor, um pouquinho da nossa visão do agronegócio que a gente discute aqui na gestora. É isso mesmo, Bruno. Nós estamos vendo, eu vou começar com a parte que mais deve estar preocupando o nosso investidor, que são as quedas nos preços das commodities. Os preços estão caindo mesmo, estão caindo com força. Essa queda é uma combinação de dois fatores. O primeiro e mais importante, o Bruno já falou, estamos colhendo a maior safra da nossa história. E, gente, nós sabemos que o Brasil não nos oferece a melhor das infraestruturas existentes no mundo. Nós estamos colhendo safras cada vez maiores, praticamente nas mesmas estradas, nas mesmas rodovias, nas mesmas hidrovias. Então, imagina você, mais de 300 milhões de toneladas colhidas num curto intervalo de tempo. Nós temos uma venda muito concentrada. O produtor que não tem uma estrutura de armazenagem, e o Brasil não tem uma estrutura de armazenagem para receber toda essa safra, precisa vender mais rápido. E isso pressiona a venda, inclusive internacional. Isso cai o preço dos prêmios nos portos.
Então nós estamos aqui com os preços bastante pressionados, principalmente por conta dessa grande safra, entrando nesse período, precisando uma parte dela ser vendida. Eu super oferto, mas isso é um processo que tem fim. Logo ali adiante as coisas vão se acomodar. Na hora que o que tem que ser vendido for vendido, os preços tendem a se acomodar. O segundo fator foi a taxa de câmbio. Como nós tivemos a queda do DXY lá fora, o dólar caiu lá fora e o real também ganhou valor aqui dentro, pela expectativa de uma melhora no fiscal, a taxa de câmbio caiu no momento que gravamos esse vídeo para abaixo de R$5. Então, como as nossas commodities são cotadas internacionalmente, em reais elas perderam preço. Então, isso assusta um pouco, sobretudo para quem não está muito acostumado, mas nós estamos ainda bastante tranquilos com a situação. Isso faz parte. Gente, quem opera agronegócio sabe, isto é do jogo, isso é assim mesmo. Nós temos as nossas sazonalidades, isto faz parte do business e nós não podemos olhar uma questão que é pontual e dela achar que é um problema estrutural. Não é. Continuamos com agronegócio sólido, com agronegócio rentável ao nível do produtor rural e com perspectivas de aumento de área plantada para a próxima safra, que esse é o melhor termômetro de intenção de plantio, o melhor termômetro da percepção do produtor em relação ao seu próprio negócio. Então, estamos sim com um processo de queda nos preços, mas que é devido a esse excesso de demanda temporária. Lá em Chicago, para concluir, Bruno, os preços estão subindo. Maravilha, Antônio. Muito obrigado aí pelas suas considerações, por passar nossa visão agro, né, e macro aqui para os nossos, né, investidores. Com isso eu dou por encerrado aqui o nosso relatório mensal de março. Tá? Muito obrigado a você, né, investidor, você ouvinte, você diletante do agronegócio, por ter ficado com a gente até aqui e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, até mais.